Outra coisa, vamos lá. Ninguém enriquece fazendo o que a maioria faz. Se você quer ficar rico, não adianta você fazer o que a maioria faz, porque senão está todo mundo rico, né? Não ia ter ninguém pobre, né? Então, a gente tem que fazer diferente. Na bolsa é a mesma coisa. Enquanto está todo mundo olhando para uma coisa, você tem que olhar para outra, né? Você tem que procurar oportunidades fora da manada, né? Outra coisa é, a gente tem muitas lições na bolsa de trade, de como dar certo, de como fazer isso, como fazer aquilo, e como aquilo pode dar certo, só que a gente esquece dos erros. E a gente tem que analisar muito bem os erros, tá? Porque são as derrotas que vão ensinar a gente aonde a gente tem que melhorar. Se a gente na bolsa evitar tudo que tiver de errado, tudo que tiver atrapalhando nossa rentabilidade, o sucesso é consequência, né? Então, a gente, fazendo uma analogia, quando a gente começa a olhar muito para o mercado, está todo mundo naquele mercado, é um mercado muito concorrido, a gente tem margem mais apertada. Quando o mercado é nichado, a gente tem margem mais alta, até o tempo que o pessoal vai descobrir que aquilo é um nicho, né? E vai começar um monte de gente a entrar naquele nicho, aquele para de ser nicho e começa as margens novamente a cair, né? Na bolsa, fazendo uma analogia, a gente tem que olhar sempre, mais ou menos, se a gente for investir num período mais longo, o que as pessoas, o que a massa não está observando, tá? Vocês devem estar falando, porra, mas esse curso está escrito análise gráfica, esse curso está escrito análise técnica, né? Só que assim, aqui no momento, a gente não entrou definitivamente em análise gráfica e análise técnica. O que nós estamos fazendo é resetando a sua cabeça, o seu mindset, nós estamos configurando isso, para depois a gente entrar lá, tá certo? Você lembra que eu falei que a gente não tem conhecimento financeiro, a gente não teve isso na escola, a gente tem que ter uma cabeça financeira para a gente começar a operar, tá bom? Ótimo, vamos lá. Bom, medo de crise é para tolos. É difícil falar e é difícil o pessoal ouvir, tá? Só que quando a gente passa por várias crises, como eu já passei e eu vi, o investidor ele só fica com medo quando ele passa para a primeira crise. Quando ele passou pela segunda, ele já está tranquilo, né? Na segunda crise ele já está tranquilo, porque ele vê que as coisas não são tão violentas como pareciam ser, né? Então, às vezes, e lógico que a gente tem problemas com o investidor que não sabe se proteger, investidor que se afoba e vende as coisas, que assume prejuízo, tá? Só que a crise ela é um retrocesso, tá? Então, às vezes, ele é bom. Então, vamos supor que você é um investidor que você estava de olho numa ação. Aquela ação estava com preço super alto, múltiplos altíssimos, aí você fala, porra, sempre quis ser sócio dessa empresa. Mas, puta, comprar agora não dá, PL, a relação está complicada, o que eu vou fazer? Porra, teve uma crise, às vezes é uma oportunidade que você tem para comprar, né? E às vezes na crise é uma oportunidade que o trader tem para vender descoberto e ganhar, né? E ganhar na queda, né? Então tem uma direção. Só que o que acontece também? Tem muita gente que tem carteira de ações. Quando chega a crise, ela não sabe defender. E aí o que acontece? Ela vê aquela ação, aquela carteira dela, que ela tinha 100 mil reais, que se for marcar mercado, se ela fosse vender durante a crise, ela teria 40 mil. E aquilo lá, ela fica com muito medo, né? É aquela que tem que ficar trocando a cueca toda hora, né? Toda vez que cai 10%, o cara troca a cueca. Mas assim, a gente tem no curso uma parte de defesa de carteira. Então vocês vão ver que não é, quando chegar uma crise, não é uma coisa tão absurda você tentar se defender, se você tiver ação em carteira, né? Então, a gente está falando de trade, a gente não está falando de trade agora, a gente está falando de investimento. Então, você tem uma ação em carteira, chegou uma crise, você tem como se defender, né? Não só vender as ações, né? Você tem como se defender e ficar com as ações, né? Assim como tem gente na crise que já passou por crise, que sabe que o mercado ele mais sobe do que cai, pode ter crise que for, 11 de setembro, Torre Gêmeas, tsunami, pode ter o que for de crise, ele sempre vai cair e depois ele vai voltar a subir. Pelo menos sempre foi assim. Lógico que a gente teve algumas décadas perdidas, que a gente marca no gráfico lá, que demorou bastante para a gente retomar, mas, no geral, o mercado mais sobe do que cai, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso, né? A crise é retrocesso, não tenha medo e a gente consegue, a gente vai conseguir, sim, defender a nossa carteira em tempo de crise, tá certo? Esse gráfico aqui ele ficou bem
bem claro, né? Deixa eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Mas, enfim, só para ilustrar aqui, eu não sei se estão conseguindo ver. O pessoal da produção conseguem ver direitinho o gráfico, o pessoal consegue ver aqui legal, né? Que para mim está bem claro. Bom, esse aqui é o nosso índice, o nosso Dow Jones, lá desde 27, né? Desde 27 está o Dow Jones. Não precisa ser um gênio para saber que ele já passou por um monte de crise, né? A gente teve crise de 29, porra, a gente teve uma porrada de crise, a gente teve crise de subprime, a gente teve crise de tudo, a gente teve crise do Covid, né? Que está aqui no fundo, né? Ele mais subiu do que caiu. Então, é aquele negócio. Tem gente que na crise ainda compra mais. Eu sou fundamentalista. Por exemplo, se o cara fala, eu sou fundamentalista, eu quero ter participação nessa empresa. Se caiu, cara, é a oportunidade que ele tem de encher o carrinho se ele tiver dinheiro no caixa. Né? Porque ele confia na empresa, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Então ele enche. Então, passou a primeira crise, pessoal, e muitos de vocês estão aí, enfrentaram a primeira grande volatilidade da Bolsa, que é esse curso que nós estamos gravando em 2020, em meio à pandemia de Covid. Né? Então, a gente passou por uma grande volatilidade. Então, teve gente mesmo que borrou a calça, mas percebeu que o mercado voltou a subir. Tá? Agora, não sabemos como isso vai ficar no futuro. Né? Se o mercado vai estar pesado, se ele não está, se começar a sair balanço, se vai sair vacina, se não vai, tudo não vai, se, o mercado é sempre cheio de si. Né? Então a gente vai estudar para a gente tentar descobrir esses sis, mas mesmo assim a gente ainda vai ter dúvida de alguns. Tá? Então é nessa parte que a gente vai colocar nossa estratégia. Se der errado, a gente tenta se proteger. Bom, aqui também tem outra, pessoal, só para vocês terem uma ideia, relativo a todas as crises que nós tivemos, até 2016, tá ali, tá? Que eu peguei esse gráfico aqui na internet, neste site aqui que está aqui, tá? Eu baixei, tá aí de onde veio. Então a gente tem várias crises, a gente tem períodos longos de recover, né? Então a gente tem aqui um período que demorou quase 25 anos, né? A gente teve um período de 16 anos aqui, até a década de 80, e aqui a gente teve um período de 6, né? Foi mais ou menos naquela crise de 2008, né? Tivemos 6 anos mais ou menos para o mercado voltar a evoluir, né? E voltar a subir, mas de qualquer maneira ele subiu, né? Ele subiu e continua assim desde sempre. Então, vamos esquecer um pouquinho de crise, vamos ficar mais tranquilo, que até o final do curso, quando vocês souberem o que é defender carteira, vocês vão ver que é mais tranquilo. Show! Agora vamos lá. O que as ações representam para uma pessoa? Primeiro, o que são ações? Eles são pedaços de empresa, são algumas cotas. Né? Isso está claro, você vira sócio da empresa, você compra um pedacinho, uma participação dela, você compra uma cota de uma sociedade anônima ali na bolsa, certo? Mas o que ela representa para você, é aí que está a grande sacada, tá certo? E responda na sua cabeça agora essa pergunta: o que uma ação representa para você? Porque agora é ali que ela vai dizer qual que é o estilo de investidor que você é. Grande parte das vezes, quando você dá essa resposta vai levar praticamente para a sua vida inteira. Tá? Então, o que uma ação representa para você? Vamos lá. Bom, vamos lá. Os traders, eu não sei como é que foi a sua resposta, tá? Mas os traders, eles pensam nas ações como um produto, ok? Então, a gente tem trader e a gente tem investidor. Tá? Os traders são comerciantes. Os traders querem girar os seus estoques. Tá? Eles querem comprar mais barato e vender mais caro. Ou, se for fazer operação de venda descoberta, eles querem vender mais caro e recomprar mais barato. Eles não se importam qual que é o produto, qual que é a ação, para eles tanto faz. Se é Gerdau, se é Petro, tanto faz. Eles querem girar os seus estoques, não querem deixar dinheiro parado. Tá? Eles buscam um lucro muito rápido. Tá? Então, eles precisam descobrir uma forma de ver o preço caminhando sempre ao seu favor e se jogar lá dentro. Esses são os traders. Agora, os investidores.
Os investidores, eles compram uma ação pensando sempre no longo prazo. Eles pensam que eles estão comprando um bem e que essa ação vai se valorizar com o tempo. Tá? Eles pensam em aumento patrimonial. Tá? Eles pensam em comprar aquilo como se fosse um aumento do seu patrimônio. Eles não veem a ação como um produto, eles veem a ação como um investimento. Tá? Eles acham um absurdo você ter que esperar a confirmação de um movimento de alta ou de baixa. Eles não entendem por que eles não podem comprar a 20, eles têm que esperar 22, porque entrou um pivô de alta que vai confirmar uma alta, sendo que ele já perdeu, ele já deixou de ganhar R$2. Esse cara não entende isso. O analista técnico já não entende por que ele vai comprar 20. Quem está certo e quem está errado? Putz, é difícil. Né? De novo a gente vai voltar naquela história. Não tem certo e errado. Tem investidores bons, tem traders bons, tem investidores ruins, tem traders ruins. Tá? Agora, o que não está certo? O que não está certo, pessoal, é o investidor achar e comprar e negociar uma ação como se a ação fosse um produto, e um produto perecível. Né? Porque daí você está tendo uma inversão de valores. Né? Ou o trader achar que vai comprar uma ação para investimento. Quando você tem essa inversão de valor, né, é aí que começa a dar a cagada. Entendeu? Quando você acha, o trader acha que, o investidor acha que a ação é um produto perecível. E o trader acha o contrário. É aí que começa a dar problema. Tá? Então, quando eu perguntei para vocês, o que a ação representava para você? Dependendo do que você respondeu, dentro de tudo que eu falei, vai te mostrar qual que é o seu perfil. Se você é um trader, se você é um investidor, você fala, não, é um bem. Nessa resposta, provavelmente você não vai conseguir ser um bom trader. Não vou dizer que é certeza, tá? Mas é difícil. Aí se você responder o contrário, talvez você não seja um bom investidor. Tá certo?